Bom dia, gente! Hoje nós iremos trabalhar em história sobre a formação do povo brasileiro. Então, vocês irão abrir na página 49 do livro de história, qual nós iremos estudar. O Brasil tem um território imenso e por isso mesmo existe tanta diferença entre as pessoas que vivem por aqui. Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. A formação do povo brasileiro contou com vários grupos étnicos, africanos, indígenas, europeus, árabes, asiáticos e muitos outros. Entretanto, podemos dizer que as etnias que formaram a base do povo brasileiro foram a europeia, a africana e a indígena. Somos descendentes de vários grupos que viveram e vivem em todo o território brasileiro. Povos que contribuíram de forma marcante na construção da nossa identidade. Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. Foram três matrizes, ou seja, aquelas que estiveram em maior quantidade na nossa formação. Os brancos são compostos pelos europeus, os indígenas nativos e nós temos também os negros africanos. Da relação entre as pessoas destas etnias nasceram diferentes grupos mestiços, que é a mistura do povo. Então nós temos o branco e o indígena, que vai formar o mameluco ou caboclo, o branco e o negro, o mulato, o negro e o indígena, que vai formar o cafuzo. Na página 50 a gente vai relatar a formação e a população em porcentagem. Na página 50 tem dizendo assim, Entretanto, a relação entre essas etnias não se deu de forma equilibrada. Houve muitas guerras, pois os europeus se apossaram das terras onde os indígenas viviam. E estes não abriram mão da disputa, E então, aí, quando os indígenas perceberam que os brancos estavam ali pelas suas terras, as suas riquezas, eles começaram ali a guerra, Então, muitos índios morreram, muitos negros que foram trazidos da África para serem escravos no Brasil, para os brancos. E aí aconteceu que muito sangue foi derramado, Aí no censo de 2010, o total de nossos habitantes é 47,7%, quase da metade, classificou-se como branco, cerca de 43,1%, pardo, 7,6%, e o negro, 1,4%, o amarelo 0,4%. E nós temos também o indígena, É preciso tentar entender o porquê de quase toda a população se autodeclarar branca ou parda. Levantar questionamentos sobre o que aconteceu aos indígenas, que hoje constituem 1% da população, também é importante, já que as nossas terras eram habitadas apenas por eles quando os europeus aqui chegaram. Pensar sobre isso nos dá uma dimensão de matança de indígenas que houve para a ocupação do território habitual. Observe que hoje há mais pessoas autodeclaradas amarelas, ou seja, pessoas de origem asiática, que indígenas que já ocuparam o território. Isso nos leva a crer que muitas pessoas daquela etnia vieram para o Brasil como imigrantes. Aqui se fixaram. Além disso, é possível concluir que tiveram mais condições de se manter do que os próprios indígenas. É essencial compreender que a formação do povo brasileiro deu-se a partir de relações de dominação, exploração, imposição e aproveitamento de pessoas de várias etnias. Entretanto, é preciso saber o que aconteceu historicamente para podermos compreender que somos e como seremos. Então, quando os brancos vieram, para o Brasil, aqui já viviam os indígenas. E esse texto fala isso, que apesar de os índios não saberem como se tratar, como conhecer a leitura, a escrita sobre a religião, eles eram declarados inocentes, eles não sabiam. Então, eles mostraram as terras a todos aqueles brancos, e aí os brancos foram vendo as riquezas que aqui existiam, foram crescendo a ambição. E com essa ambição, eles foram formando guerras, ou seja, muitos índios, como alguns já queriam saber que eles estavam aqui mesmo para tomar suas terras, eles começaram uma guerra, e aí eles começaram a matar os índios. E com isso,
Muitos índios foram presos, muitos foram mortos. Os brancos também se aproveitavam, pegavam as índias, levavam para Portugal, casavam, às vezes tinham filhos e às vezes também continuavam fazendo as índias de escravo. E aí foram uma mistura e aconteceu não de forma assim cautelosa, né? E foi de bastante sofrimento. Mas aí, e mesmo sabendo que atualmente há pessoas não mestiças, pelo menos no Brasil, há vigentes cujo fundamento é diminuir as diferenças históricas da relação entre as etnias e matrizes. Então, o nosso Brasil ele é composto por essas três matrizes, né? Mistura. Os europeus, né? São os brancos, dos indígenas e também dos para formar os mestiços, né? Dos indígenas e dos negros africanos. Agora, lembrando também que os negros africanos, eles vieram juntamente com os portugueses. Eles vieram como escravos para... E aí, como foram feitas essa mistura, e aí formou o nosso povo brasileiro, certo? Então, na página 52, vocês vão responder a primeira, a segunda e a terceira questão. Na primeira, escreva o nome dos grupos étnicos que formaram o povo brasileiro. Quais são? Segunda questão, leia e escreva a resposta de cada uma das perguntas. Sua família é descendente de qual grupo étnico? Sua família é qual? É a resposta pessoal. É do índio? É do branco? É do negro? Quais são as suas características físicas? Como é que você é? Qual é a sua cor e raça, né? E aí na C, está pedindo suas características físicas se aproximam de quais dessas etnias? E na terceira questão, observe as imagens e escreva o nome provável de cada grupo e qual pertence a essas pessoas. Então, nós temos a imagem de uma chinesa, né, de um índio, tipo, basicamente, de um árabe, um branco e um africano. Então, vocês vão olhar, observando as características que cada grupo pertence, certo? Então, essas questões vocês vão responder, mandar a foto para mim, da imagem que você fez, a atividade, e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Boa aula e bons estudos. Bom dia, meus amores. Nós estamos aqui na aula de terça-feira, né? Português. Hoje nós estudaremos a gramática e aí nós abriremos na página 90, cuja a gente vai trabalhar quem são os substantivos próprios, comuns e os coletivos. Os substantivos são classificados de acordo com a natureza do elemento que nomeia. Os substantivos próprios designam de nomes de pessoas, lugares e instituições individualmente. Nós temos o exemplo Maria Clara, Joana, Carlos e São Paulo. Indica o nome particular de uma pessoa ou ser lugar. São, portanto, substantivos próprios e devem ser escritos com letra inicial maiúscula. Substantivos comuns. As palavras nome, filiação, data indicam um nome comum a todos os seres da mesma espécie e são chamados de substantivos comuns. Sua escrita deve ser comum com a letra minúscula. Então, quando a gente vai trabalhar substantivo próprio, a gente vai escrever com letra maiúscula. Por exemplo, Ipalmirim. Deve se escrever com I maiúsculo, né? Juazeiro. Também com letra maiúscula. Isso são substantivos próprios. E nome de lugar, nome de pessoa, né? Ó, Camila. Pedro, né? São nomes de pessoas, então escreveremos com letra maiúscula. Agora, os comuns. Nós iremos escrever com letra minúscula. Por exemplo, cadeira, mesa, flor, livro,
esses nomes a gente vai escrever com letra minúscula. Já os coletivos, né? Nós temos o exemplo aí, eu e meus irmãos gostaríamos de colecionar vários objetos. Eu tenho um álbum cheio de figurinhas. Então, álbum é o coletivo, né? Álbum de quê? Nós temos álbuns de fotos, de figurinhas, de selos também, né? Tem gente que coleciona selos. Meu irmão tem uma esquadrilha. Então, esquadrilha já é o coletivo de aviões. São vários aviões. No quarto da Carol há uma pilha de livros de história. Então, pilha vem de quê? De livros. E nós temos esses três exemplos aí, né? Álbum, esquadrilha e pilha são substantivos coletivos. Essas palavras são chamadas de substantivos coletivos porque dão nome a um conjunto de coisas ou seres da mesma espécie, mas permanecem no singular. Nós temos aí na página 92 os vários tipos de substantivos coletivos, né? De algo que eu já falei, retratos, selos, alcateia de lobos, alfabeto de letras, arquipélago de ilhas e assim sucessivamente. Nós temos também outros substantivos que a gente conhece, né? De fauna, animais de uma região, feixe de lenha, galeria de quadros de objetos artísticos, legião de anjos, de tropas, de demônios, manada de elefantes e assim sucessivamente. Na página 93, que vocês irão responder, assinale a alternativa em que todos os substantivos são comuns. Nós temos aí na letra A, Galo, Alegria e Paraíba. Na letra B, Iuri, Estados Unidos, Supermercado Nova Esperança. Na letra C, Saudade, Mariana, Isabel. Letra D, Caneta, Zebra e Tristeza. Qual desses daí todos os substantivos são comuns? Então você vai observar pela regra. Na segunda questão, você vai reescrever as frases abaixo, substituindo substantivos comuns destacado por substantivos próprios. Ou seja, então, galerinha, na segunda questão, na página 93, vocês irão reescrever as frases abaixo, substituindo substantivos comuns destacado por substantivos próprios. Nós temos aí, a menina foi ao cinema com a mãe, a vaca come capim todos os dias, o livro é da professora. Então, você vai apenas substituir essas palavras em destaque. Na terceira questão, vocês vão colocar empregando apenas o substantivo próprio. Ele é brasileiro, nasceu no... Aí, quando uma pessoa é brasileira, ela nasceu aonde? Ela é italiana, ela nasceu aonde? Luiz é alemão, ele nasceu aonde? Elas são japonesas, nasceram no... Na quarta questão, escreva um substantivo próprio que indique um país, uma cidade, um estado, uma pessoa, uma empresa e um refrigerante. Na quinta questão, você vai relacionar as palavras à sua classificação. 1 para substantivo próprio e 2 para substantivo comum. Nós temos aí a palavra bola, chuteira, Ronaldinho, Pelé, Brasil, camisa, campo, Zico, Romário, meia, rede e apito. Na sexta questão, escreva sublinhe os substantivos nas frases e indique-os. Nós temos aí os substantivos coletivos. O nosso alfabeto tem 5 letras. O coletivo de alfabeto, letras, né? A biblioteca do colégio fica no primeiro andar. Aí você vai sublinhar. O elenco da peça é muito bom. A banda tocava na praça. Dei um lindo ramalhete para Maria. Havia uma multidão entusiasmada no jogo. Então você vai colocar, sublinhando primeiro qual é o substantivo coletivo e depois você vai dizer de que é. Na sétima, você vai desembaralhar as sílabas e descubra o coletivo que está indicado entre parênteses. Nós temos aí as palavras embaralhadas e ao lado nós temos de ilhas, é o quê? De pássaros, soldados, aviões, músicos, cães, montanhas, navios de guerra. Então você vai observar. Tem na página os substantivos coletivos, nós temos na página 92. Então você pode ir lá fazer uma pesquisa, certo? Ok?
Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.